Orientações para práticas psicomotoras na escola. Principais consequências da falta de estímulos psicomotores. Olá! Nessa aula, ao estudarmos a psicomotricidade, nós entendemos que todas as dimensões do humano estão interligadas, ou seja, não se pode separar o físico do psicológico, do afetivo e do social. A motricidade é um dos aspectos da psicomotricidade. Ela produz e porta significado, pois possui intencionalidade. Além disso, todas as relações ocorrem por meio do movimento e as emoções também são expressas por meio dele. A ludicidade, o jogo, a corporeidade, a motricidade são a base para a autonomia, para a cooperação e participação, de modo que são imprescindíveis para a ação educativa. Além disso, sabemos que o interesse do aluno também é um dos requisitos para a aprendizagem. Considerando as fases do desenvolvimento psicomotor, percebe-se que as crianças precisam do componente lúdico nas atividades, para que essas atividades tenham significado. O lúdico permite ampliar a convivência social, desenvolvendo a afetividade e estimulando as representações mentais. A criança ri, corre, conversa, faz barulho, exercita a sua motricidade o tempo todo, na descoberta do mundo, e ao fazer isso, ela está se desenvolvendo de um modo bastante amplo. Com isso, deve ser oferecida uma gama de possibilidades para a criança se expresse, se comunique, se desenvolva por meio das práticas corporais. Uma das formas de abordagem dessas práticas é o jogo, que auxilia a criança a fazer novas descobertas, enriquece a sua personalidade e simboliza um instrumento pedagógico muito importante. O jogo é uma das atividades educativas com maior característica humana. Incentiva a criatividade e a imaginação, possibilitando a criança vivenciar situações reais e imaginárias, como o jogo do faz de conta, que tem se destacado como uma ferramenta eficaz na promoção da autorregulação emocional, sobretudo em crianças impulsivas. Como nós já vimos, o movimento está presente na vida do ser humano. Assim, não podemos querer que as crianças fiquem imóveis e caladas. A criança precisa participar de atividades diversificadas que envolvam o movimento para que se desenvolva satisfatoriamente, pois a privação ou a restrição do movimento poderá incidir em dificuldades de ordem motora, psicológica, afetiva e social. Então, as brincadeiras são muito ricas e contribuem para que a criança adquira saberes variados, como noção do tempo e espaço, coordenação motora e autoconhecimento. O brincar possibilita trabalhar em grupo, respeitar as regras, esperar pela sua vez, partilhar, apreciar as perspectivas dos outros, negociar, resolver conflitos, controlar seus impulsos e defender-se. De modo que, se não forem oportunizadas brincadeiras, a criança terá dificuldades quanto a esses aspectos. Jogos de luta e perseguição auxiliam na aquisição da capacidade de controle das emoções e comportamentos agressivos, de sensibilidade e afetividade. O desenvolvimento da criança depende fundamentalmente das suas experiências, da ação e da mediação dos adultos em um ambiente próprio para a aprendizagem, estímulos, situações e tarefas. Práticas diversificadas desenvolvem a lateralidade, por exemplo, e esse conceito se configura como um elemento básico para aprender a ler e escrever. Quando a criança não tem estabelecido a lateralidade,
poderá ter dificuldades para distinguir as letras do alfabeto, como o B, o D, o P e o Q, que mudam a haste e o círculo. Quando as crianças têm dificuldades na escrita, é preciso fazer trabalhos para desenvolver a motricidade fina, como recortar, amassar, modelar, entre outros. Outro conceito muito importante é o ritmo, pois tudo o que fizemos envolve uma organização bem elaborada. Esse conceito psicomotor está presente em diferentes atividades escolares e do dia a dia da criança. A sua falta incide em desajuste dos movimentos e o que leva a criança a se afastar dos demais, resultando em isolamento e desinteresse. Além disso, o ritmo melhora a concentração e a capacidade de aprendizagem. Podemos citar também o tônus, que consiste na contração natural do corpo. Ele está relacionado à emoção e varia em função das atitudes. Então, ele é um indicador de satisfação ou insatisfação do aluno frente à ação pedagógica. Desajustes no tônus ocasionam perturbações no equilíbrio postural, na locomoção e nos movimentos coordenados. Problemas de flexibilidade e também estados de ansiedade. Além disso, podemos dizer que quando uma aula ocorre em ambiente de estresse, repressão e agressão verbal, a criança se expressa com uma atitude assustada e contraída, com maior consumo de energia e dificuldade de concentração. Além destes, outro conceito importante para a criança é o esquema corporal, que, quando não desenvolvido, traz dificuldades como lentidão no âmbito da percepção, atitudes inadequadas e também falta de concentração. Vinculado ao esquema corporal está a imagem, sendo que a socialização é resultado da boa evolução da imagem corporal. Para isso, a criança precisa ter vivências positivas de práticas. É importante sabermos, relacionado com o que nós vimos aqui, que dificuldades de leitura também podem ser resultado de imaturidade perceptivo-motora, das funções visomotoras e auditivo-motoras. Concluindo, com essas colocações, é possível perceber que a restrição de movimentos gera dificuldades relacionadas aos conceitos psicomotores. Isso repercute na aprendizagem de linguagens como a oral e a escrita, além de dificuldades de socialização, entre outros problemas. Bons estudos e sucesso!